D0 esse que não é nada mais nada menos do que o quê? Do que o início dos sintomas, né? Então, você geralmente tem 3 dias de infecção, que nesse paciente, no período de incubação, o paciente já pode transmitir, certo? Certo? Então, tem esse período. Então, desde o início dos sintomas, você tem mais 3 dias de incubação que ele pode transmitir, certo? Onde é que dá para fazer o PCR? Dá para fazer o PCR, RT-PCR, do 3º ao 7º dia e do 7º dia em diante, certo? Principalmente do 7º dia em diante, alguns dias antes pode dar positivo. O IgM vai dar até aproximadamente o 17º, vai passar desse dia. Só a partir do 15º dia, 14º, a gente consegue ter IgG, certo? Depois de 2 semanas. Então, as nossas queridíssimas imunoglobulinas, o teste sorológico não vai ser muito bom para fazer diagnóstico de Covid-19, certo? Principalmente porque eu não vou conseguir identificar na fase inicial, que é a fase de replicação viral, beleza? Show de bola. Então, é basicamente isso aí, certo? Então, isso aí é importante para saber quanto tempo de transmissibilidade ainda falta, beleza? E fazer melhor o exame do DNA e RNA, certo? Depois a gente vai ver quanto tempo tem que ficar em isolamento para cada tipo de paciente, ok? Então tem que saber isso aí. Quais são os fatores de risco? Então vamos lá. Idade é importante, um paciente idoso. Paciente obeso também é importante. Tem alguns fatores genéticos relacionados, porque algumas famílias têm algumas características específicas. Obviamente as comorbidades, então, paciente com problema cardíaco, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus também vai ter esse fator de risco. O sexo masculino se provou justamente ter mais mortalidade do que o sexo feminino. E aqui diversas características laboratoriais que vão identificar aí sinais de gravidade. Então, a gente já falou da febre persistente, a gente já falou da dispneia e também a queda de saturação precoce. Então, o paciente que está com queda de saturação muito rápida, também ele tem um fator de gravidade muito grande, certo? Então, considerar febre, dispneia e saturação. Beleza? São esses fatores de risco. Outros fatores de risco importantes. Vamos falar aí da leucopenia. Então, uma linfopenia, leucopenia, linfopenia, não leucopenia, linfopenia. Uma trombocitopenia também, né? Então, plaquetopenia é relacionada aí também. Em relação mais à coagulação, o tempo de protrombina reduzido, certo? Deixa eu ver mais. O dedímero aumentado, que identifica maior fibrinólise. DHL, que identifica maior lesão intracelular. Marcadores inflamatórios importantes como o PCR, a IL-6 e TNF-alfa, certo? Então, RT-PCR não quer dizer que não é sempre o exame de diagnóstico de Covid, né? Que aí seria o real time. Esse aqui não é real time, ele é só PCR. DHL, aumento de enzima hepática também é importante. No rim a gente vai ter CCK, lesão renal aguda, CPK no caso, lesão renal aguda, a troponina marcando lesão cardíaca, e basicamente isso, DHL, TNF, dedímero, trombocitopenia e as enzimas hepáticas aumentadas também, porque aí a gente vai estar vendo lesão de múltiplos órgãos. Então toda vez que eu tenho uma lesão de outro órgão, provavelmente aí eu estou com um fator de gravidade, são justamente aí fatores de risco importantes. Então só repetindo, DHL, dedímero, CPK, troponina, insuficiência renal, lesão renal aguda, tempo de protrombina, trombocitopenia, linfopenia, DHL, enzima hepática, dedímero, TNF-alfa, interleucina 6, PCR, certo? Tudo isso que são marcadores aí da nossa queridíssima lesão. Então, esses são os fatores de risco da nossa queridíssima Covid. Beleza? Então, é sempre importante saber qual dia da doença que está, né? Então, se eu estiver no primeiro dia da doença, eu provavelmente não vou ver nenhuma alteração dessa característica. A partir do 7º dia, o que é que está acontecendo a partir do 7º dia? Eu saí da primeira fase, né? Eu estou chegando no fim da fase da replicação viral. E estou chegando na fase aí em que eu tenho um início do processo inflamatório. Beleza? A gente vai falar das fases agora. Certo? Então, a partir do 7º dia, começa o quê? O estágio B da doença. Beleza? O estágio 2 da doença seria o estágio 2A e 2B. O 2A ele é hipoxêmico e o 2B ele é não hipoxêmico. Beleza? E aí, é aqui onde começa a ver o processo de inflamação pulmonar. A resposta inata e a resposta imune. E a partir daqui a gente tem justamente o processo de hiperinflamação, que é quando eu não quero chegar lá. Beleza? Então, basicamente, aí são 4 fases.
A primeira fase, que é a fase de replicação viral. A segunda fase em que está acontecendo a replicação viral também e está iniciando a resposta inflamatória, beleza? É uma resposta sistêmica. A terceira fase, que é a fase da pneumonia, que começa a aparecer consolidação, começa a aparecer, portanto, aí os sinais mais tardios da doença. E por fim, a gente vai ter a fase da insuficiência respiratória, que é quando eu tenho uma hiperreatividade, certo? Aquilo que a gente não quer, aquela resposta exagerada. Eu tento não chegar na fase 4, que é aí onde vai acontecer edema, onde vai acontecer lesão, aparecimento de lesão intersticial. Então isso é importante, beleza? Vamos aprender as fases agora. Então sempre saber aí qual é a fase que ele está, né? Então a gente vai saber isso pelo dia. Aqui a gente está por volta do 7º dia, beleza? Aqui está por volta do 7º dia. Então fase 1, certo? Que é a fase em que o paciente tem que ficar sempre em casa, que é a fase de replicação viral. Aqui o que é que está acontecendo? Invasão celular e replicação viral. O que é que está acontecendo? O meu paciente começou a ter sintoma, começou a ter lesão lá no nosso queridíssimo região. O vírus ele está se reproduzindo lá dentro, já está tendo os primeiros sintomas. O que é importante? O paciente tem que ficar no mínimo 14 dias, em casos leves, e no mínimo 20 dias, certo? Foi feito um estudo e a partir de 10 dias a gente já não encontrava mais o RNA, a pesquisa de RNA fazendo suavezinho nos pacientes. Então o que é que a gente tem que destacar? Que a chance de transmitir ela é muito pequena a partir do 10º dia, mas no Brasil a gente está fazendo isolamento até o 14º dia para garantir, beleza? Então a chance de transmitir ela é baixa, 10 dias, 14 dias depois do sintoma, 20 dias quando a gente tem um paciente grave. A fase 2, ela ainda tem replicação viral, mas a gente tem indício da resposta inflamatória, né? Ativação do sistema imune, beleza? Isso vai acontecer justamente que quando o vírus ele está começando o quê? A sair da célula, certo? É o vírus saindo da célula. Então o que é que vai começar a acontecer? O paciente vai começar a ter tosse, vai começar a ter dispneia, vai começar a ter anosmia, vai começar a ter perda do paladar, e aí a gente tem um disparo fisiológico, e aí eu posso começar, portanto, a apresentar dano alveolar. O paciente começa a ter raio-x, né? Então as citocinas elas começam a ser liberadas aqui na fase 2. É o vírus saindo da célula, beleza? Quando eu tenho a fase 3, a gente está falando da fase de pneumonia. A fase de pneumonia ela vai se caracterizar pelo quê? Né? Eu já estou com tosse, já estou com dispneia, já estou com tosse seca, já estou com febre, já estou com perda do paladar, já estou com liberação de citocina, já estou com a resposta inflamatória. A partir da fase de pneumonia é a fase em que vai acontecer justamente o processo consolidativo, beleza? Então, a gente tem a redução do sulfactante, certo? Então o paciente ele vai ter essa questão e aí começa a aparecer consolidação no raio-x e começa a aparecer opacidades em vidro fosco no nosso queridíssima tomografia. Então é a fase em que vai ter o quê? Sinais de pneumonia, né? Então lesão aí pode apresentar opacidade reticular também. Então não só opacidade em padrão acinar, mas também opacidade reticular. Então é basicamente isso, certo? Depois o que é que a gente vai ter? A gente tem a fase 4, a gente entendeu a fase 3 e a fase 4 ela vai ser o quê? Vai ser a fase da insuficiência respiratória. SARA, que é a síndrome a angústia respiratória no adulto. O que é que está acontecendo? Meu paciente agora o dano alveolar está grave, né? A resposta foi inflamatória, foi intensa, tive tempestade de proteínas. Então esse paciente ele vai começar a saturar baixo, ele vai começar a necessidade de ventilação mecânica, eu tenho edema pulmonar, eu tenho insuficiência respiratória, eu tenho aí trombólise, espessamento intersticial, formação de uma camada hialina, beleza? De uma membrana hialina, né? Aumento da permeabilidade vascular e trombose e microtrombose, certo? Então basicamente é isso, a resposta inflamatória continua, e aí eu vou ter um espessamento intersticial, né? Um espessamento intersticial, uma barreira alveolocapilar complicada em uma formação de edema, certo? Então, é basicamente isso que a gente tem que destacar, beleza? Então, antes de avançar, porque eu acho que eu não aprendi muito bem essa parte das fases, vamos tentar revisar, né? Então, revisa aqui comigo. O que é que eu vou ter aqui? O que é que eu estou analisando aqui depois? Eu vou estar analisando quais são os exames que eu posso pedir para complementar, para avaliar outros órgãos, beleza? Já que é uma doença sistêmica. Então, vamos lá. Vamos comigo agora, sem olhar. Vamos ver aqui. Olha para mim, olha eu. Então, vamos lá. Você, jovem mancebo, o que é que temos na fase 1? A fase 1, fase D, invasão celular e replicação, certo? O paciente aí, obviamente, ele está no seu processo de aumento do número de citocina. A citocina ainda está o quê? Está extremamente baixa, beleza? O que é importante que a gente tem que destacar nessa fase? O paciente ele tem que ficar já nessa fase em casa, vai durar até geralmente o 7º dia, certo? É a fase em que eu tenho justamente o início da resposta,
mas essa resposta, o primeiro sintoma chama aparecendo, mas esses primeiros sintomas, eles vão se manter estáveis, porque os vírus ainda estão dentro da célula, certo? Na segunda fase, eu tenho justamente a replicação viral está acontecendo ainda, mas eu tenho justamente a resposta inflamatória, certo? A resposta imune. Porque o que é que está acontecendo? O vírus está saindo da célula. E aí eu vou ter sintomas, eu vou ter febre principalmente, vou ter tosse, vou ter perda do paladar e vou começar aí a ter liberação de citocina. Então se eu dosar TNF-alfa vai ter, se eu vou dosar interleucina 1 vai ter, se eu dosar PCR vai ter, porque a resposta inflamatória começou, certo? O que é importante destacar dentro dessa lógica? Eu vou começar a ter achados radiológicos. Na fase 3 é a fase da pneumonia. Então nesse fato, o que é que aconteceu? Perda do sulfactante. Então o sulfactante prejudicou justamente porque o pneumócito 2 estava comprometido. Esse pneumócito 2 está comprometido, eu vou começar a dar achados radiológicos. Padrão assinal, opacidades alveolares presentes no raio-x. Outra coisa importante, a tomografia pode dar opacidade em vidro fosco e também começar um padrão reticular. Na quarta fase é a fase da insuficiência cardíaca, da SARA, da Síndrome da Angústia Respiratória no Adulto. Descobri aqui para não ver. Síndrome da Angústia Respiratória no Adulto. Ela vai se caracterizar justamente por ser uma fase em que a inflamação está continuando, a gente tem liberação de citocinas. Basicamente, o paciente ele vai ter um aumento da vascularidade e essa vascularidade vai gerar, portanto, aí, um edema na região, certo? Estou com insuficiência respiratória e, ao mesmo tempo, estou com maior chance de trombose, formação de trombos e microtrombos, certo? Lembrando que os trombos eles começam a existir desde que iniciou